Olá, bem-vindos a mais uma aula do módulo de análise técnica do mercado financeiro. Nessa aula, a gente vai falar sobre figuras gráficas. São padrões gráficos que foram identificados e foram catalogados para facilitar a compreensão das pessoas e a identificação de qual movimento que está acontecendo com o mercado. Dentre as figuras gráficas, existem dois tipos de figuras gráficas, tá? Figuras gráficas de reversão e figuras gráficas de continuidade. Bom? Figuras gráficas de reversão significa que uma vez que aquela figura acontecer, é um sinal que o mercado vai mudar de tendência. Se o mercado está em alta, ele provavelmente vai reverter e vai ter uma força vendedora. O mercado, uma figura de continuidade significa que o mercado está em alta, por exemplo, a figura vai acontecer e o mercado vai continuar a subir, ok? Vamos lá e começar com as figuras de reversão. A primeira figura de reversão tem um nome engraçado. Significa, ela chama ombro, cabeça, ombro. O ombro, cabeça, ombro, ele é um padrão, de reversão baixista. O que significa? Significa que uma vez que você identificar esse padrão, a probabilidade é que o mercado está em alta e ele vai começar a cair. Tá bom? E por que é ombro, cabeça, ombro? Porque o mercado, ele vai começar em alta, aí ele vai fazer um ombro, ele vai fazer uma nova pernada de alta, ele vai fazer um outro ombro e ele vai começar a cair. Então, gente, só para vocês entenderem que as figuras gráficas, elas são formas de facilitar a compreensão das pessoas em cima de rompimentos de LTAs, tá? Então considere que isso aqui é uma LTA e essa LTA está sendo rompida e ela está formando um ombro, cabeça, ombro. Por quê? Isso aqui é um ombro, isso daqui é uma cabeça e isso aqui é um outro ombro, tá? Então, esse é um padrão gráfico. E aí uma coisa legal para se falar também sobre as figuras gráficas é que as figuras, elas também são formas de interpretar e projetar movimentos de preço. Então eu vou trazer um exemplo para vocês agora, que é o exemplo do Mercado Livre. Se vocês olharem o gráfico do Mercado Livre, tem um ombro, cabeça, ombro perfeito ali. E a distância entre a cabeça e os ombros, a base dos ombros, serve de projeção, essa projeção para o fim do movimento. Vocês vão ver como impressionantemente o mercado desceu exatamente até pega a distância, coloca ela para baixo e esse foi a projeção do movimento que aconteceu. Agora, a gente vai falar sobre um outro padrão gráfico de reversão, que é o ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Ombro, cabeça, ombro invertido. Ele acontece, ele é um padrão altista. Ele é o inverso do ombro, cabeça, ombro, até pelo nome. Então o mercado, ele vem em queda, ele faz um ombro, ele desce, ele faz uma cabeça e ele volta a subir, tá? Então aqui é o ombro, cabeça, ombro invertido. Então, de novo, isso aqui é uma linha de tendência de baixa que é rompida e o mercado começa a subir. Isso daqui é uma tendência, uma inversão para a tendência de alta e vocês conseguem ver no gráfico que eu vou colocar para vocês aí do Walmart, que foi exatamente isso que aconteceu e esse movimento aqui, pegando a cabeça dele, a distância da cabeça para os ombros, também serve de projeção para definir qual é o alvo, a partir de uma entrada, possivelmente do rompimento dessa cabeça aqui, ó, o mercado vai subir com essa projeção. Tá? Então esse é mais um padrão de reversão, nesse caso, um padrão altista. Agora eu vou falar sobre mais um padrão de reversão, que são os topos duplos. Os topos e fundos duplos, tá? Basicamente,
É da mesma forma que o ombro, cabeça, ombro tem o invertido, o topo e o fundo é a mesma lógica, tá? Um topo duplo, ele é basicamente o mercado vindo em queda, e aí ele sobe, ele faz um fundo, né? Isso aqui eu estou exemplificando o fundo duplo, tá? Ele vem aqui, ele rompe e continua a alta. Então você consegue ver, né, o comportamento de dois preços segurando em um suporte, tá? Então, esse aqui é um padrão de reversão de alta. O mercado vem em queda e o fato de ter uma resistência, um suporte relevante aqui, o preço faz um fundo duplo e ele começa a subir, tá bom? Lembrando, né, como a gente já falou sobre os suportes e resistências, digamos que o mercado venha aqui e aí ele começa a cair de novo, ele cai. Esse ponto vai ser lembrado como um ótimo ponto de suporte novamente, tá? Então, é assim que se formam suportes e é assim que as pessoas interpretam que esse ponto no futuro, pelo fato de ter iniciado uma nova tendência usando nesse ponto especificamente, ele é um ponto relevante de pressão compradora, tá? E um topo duplo, ele é basicamente o inverso. Então, o mercado vem subindo, aí ele fez esse topo, caiu, fez um novo topo na mesma região e começou a cair. Isso é um topo duplo, tá? Isso é um fundo duplo, isso é um topo duplo. Esse daqui é um sinal de mercado que vai reverter para cima e esse vai ser um sinal que o mercado vai reverter para baixo. No gráfico agora que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar duas imagens, né, de fundos e topos duplos, né? Um que é o topo duplo, é a imagem da Meta, né, que é o Facebook, que vocês conseguem ver aqui, e também um do fundo duplo, que é o gráfico do Netflix. Nesses dois gráficos vocês conseguem ver exemplos de topos e fundos duplos e como o mercado reverteu depois desse fenômeno, dessa figura gráfica ter acontecido, tá bom? Agora eu vou trazer um outro exemplo para vocês, que é um outro tipo, na verdade, de figura gráfica, que são os fundos e topos e fundos triplos, tá? Esse é um outro tipo de figura gráfica, que basicamente é muito similar, né, ao que acontece no fundo duplo, mas ele na prática tem mais uma pernada aqui e ele vai voltar, tá? Quanto mais fundos e topos duplos forem acontecendo, mais forte é aquele suporte ou resistência. Então, se acontecer três fundos duplos, três fundos, né, que são um fundo triplo, e o mercado começar a subir, esse suporte é muito relevante. E aqui, né, se acontecer mais uma pernada de alta aqui, e aí o mercado cair, são fundos triplos, tá? E aí eu vou mostrar um exemplo para vocês agora da GE, que vocês conseguem ver que no mesmo ativo, né, trouxe dois exemplos de um fundo triplo e um topo triplo. Tá? Então vocês conseguem ver como o mercado ele mudou completamente de sentido, né? E aquelas regiões foram regiões de muita força. Né? No caso de um fundo triplo, foi uma resistência, né? foi um suporte muito relevante, uma força compradora muito forte. E no caso de um topo triplo, foi onde houve uma pressão vendedora muito forte que jogou o preço novamente para baixo e aquela é uma resistência. Tá bom? Então, esses são padrões de reversão que existem no mercado. As principais, tá? Existem outras, mas eu trouxe as mais importantes que existem. Bom, agora a gente vai falar sobre padrões de continuidade. Bom? Os padrões de continuidade, eles representam uma pausa durante o movimento principal. E nessa pausa, existem dois principais tipos de figuras que vocês precisam enxergar e vocês vão enxergar no dia a dia, que faz parte, né, de uma interpretação, de uma continuação dessa tendência que obviamente gerarão possibilidades de entrada, né, no sentido daquele movimento. Então vamos lá, o primeiro padrão é o padrão dos triângulos, tá? O triângulo, ele tem três tipos de padrão, tá? Os triângulos, eles podem ser triângulos simétricos, eles podem ser triângulos ascendentes
E eles também podem ser triângulos descendentes. Tá bom? Eu vou mostrar primeiro para vocês um exemplo de um triângulo simétrico. Um triângulo simétrico, ele é onde o mercado ele vem, ele sobe, e aí ele faz um movimento que é assim, ó. Ele vai afunilando, ele vai reduzindo a volatilidade dos preços. E isso gera uma figura gráfica, né, que não foi 100% bem desenhado, mas a figura ela fica assim. Tá? Então o ativo ele fica negociando dentro desse range de preço assim. Tá? Esse normalmente, né, uma figura de continuidade. Né? Então o ativo vem, sobe, e uma vez que ele rompe esse triângulo para cima, aqui, ó, é um ponto de entrada, tá bom? Então, esse é um triângulo ascendente, tá? Um triângulo, não, desculpa, esse é um triângulo simétrico. Um triângulo ascendente é quando o movimento que acontece, a linha aqui é uma linha reta, não é um triângulo que ele é simétrico. Então, o mercado, basicamente, ele entra num range de preços assim, ó. Ele vem, ele bate aqui numa resistência, volta, forma uma linha de tendência de alta, bate na resistência algumas vezes e até ele romper e continuar o movimento. Esse daqui é um triângulo ascendente, tá bom? O triângulo descendente, ele é o inverso. Tá? O triângulo ascendente, ele é um triângulo que representa movimentos de alta. Ele rompeu o triângulo, né, para cima, né, essa resistência para cima, ele vai continuar a alta. O triângulo descendente, ele é um movimento inverso. Né? O triângulo acontece assim, o mercado vem, ele bate nesse suporte, ele volta, ele vai afunilando e ele rompe aqui e ele continua o movimento para baixo. Tá? Eu vou mostrar para vocês 3 exemplos de triângulos. Tá? O primeiro deles é o da Tesla, que ele é um triângulo simétrico de alta. Né? Então, basicamente, o triângulo simétrico também ele pode ser um movimento de baixa. E vocês olhando ele, olha como a Tesla explodiu de preço depois que houve o rompimento desse triângulo simétrico para cima. Agora, eu vou trazer um exemplo para vocês de um triângulo descendente, que é um triângulo que continua o movimento de queda, que é o gráfico da ExxonMobil, que vocês conseguem ver aí. Dá uma olhada no quanto esse gráfico da ExxonMobil caiu. Né? O suporte foi rompido para baixo e o mercado desabou de preço. Né? Então ele continuou o movimento de queda que já vinha acontecendo. Tá bom? E agora, o terceiro triângulo, que ele é o triângulo ascendente, é o gráfico das ações da Apple que eu trago para você, né, que houve um rompimento desse triângulo ascendente, a resistência, né, veio, bateu e ela rompeu para cima e o mercado continuou em alta. Tá bom? Então esses são 3 exemplos de triângulos. E agora eu vou trazer o outro tipo de figura gráfica, que é a figura do retângulo. Tá? O retângulo, ele é basicamente a mesma coisa que o triângulo, só que, obviamente, com a figura do retângulo. Então, o mercado, ao invés de formar um triângulo, ele forma um range completamente aqui de preços para começar, para movimentar para cima. Então, você vai ver uma caixote, a gente chama de caixote também esse movimento, onde o ativo sobe, e lembrando que isso pode acontecer, né, ou ele pode ser um retângulo de alta, né, como ele também pode ser um retângulo de baixo. Então esses 2 movimentos, eles são muito comuns, tá? E aí eu vou falar até, já dando uma dica do universo de penny stocks. As ações que são explosivas, elas normalmente, elas fazem esse movimento de explosão e elas consolidam, né, aqui. De formas diferentes, a gente vai falar disso, mas é muito natural essa consolidação, né, que ela pode acontecer como um triângulo, ela também pode acontecer como um retângulo. E então esse movimento aqui de consolidação é onde existe uma briga de preço entre compradores e vendedores. E se a demanda for maior que a oferta, uma vez que ele rompe esse movimento para cima, a ação dispara. E isso vai ativar o quê? Um movimento de short squeeze, que vocês já sabem o que é, que na prática é a compra de novos players e a compra de players que estão vendidos impulsionando o preço para cima. Tá? Então, essas, né, triângulos e retângulos, são as 2 principais
figuras de continuidade de uma tendência. Então agora vocês vão olhar os dois exemplos que eu trago para vocês de figuras que são retângulos, seja de alta ou de baixa. Dá uma olhada nesses dois gráficos, um deles é o do Netflix, né, que é um gráfico de um retângulo de alta, e também para vocês eu trago o gráfico da Latam, que é a nossa, né, companhia aérea, que tem um movimento de queda, né, dentro de um retângulo, de um caixote que o mercado desabou depois que perdeu aquele suporte, tá bom? Então é isso, gente. Nessa aula vocês entenderam tudo sobre figuras gráficas e até a próxima aula.